Priscila é Flamengo. A Priscila é mexida com negócio de roubo. Qual foi o tema de ontem? Gentrificação. Então tá. Bom, para o pessoal de casa, para os meninos aqui, eu vou fazer, nesse tempinho que eu tenho antes da gente começar o simulado, eu vou fazer um resumo do tema de ontem, né? O tema de... Oh, Clara, eu estava com saudade de você. O tema de ontem é sobre gentrificação. Então eu vou montar o texto aqui, um resumo do texto, vou fazer 2 parágrafos e a conclusão, tá? Introdução, argumentação e uma conclusão. Vai ficar faltando, evidentemente, um parágrafo, mas é que eu quero fazer em meia hora antes de começar a distribuir as folhinhas. Então tá, eu vou começar, vocês vão ver aqui um modelo de introdução que eu gosto muito, vocês conhecem esse modelo, vocês sabem como fazer. Só vou explicitar aqui para deixar evidente na hora de vocês escolherem a sua estratégia depois, na hora de fazer a redação, tá? Eu só estou com um pincel aqui, só estou com vermelho. Mas não importa. Vocês sabem bem onde é que o tio faz a passagem dos períodos, né? Paulo, o meu parágrafo de introdução começa com uma referência histórica, lá com 1808, com a chegada da família real ao Brasil, né? Depois eu faço associação com o tema da redação, com o tema que é proposto, que são os impactos da gentrificação, e marco os 2 problemas, os impactos em forma de problema. Eu disse assim, ó, em 1808, quando chegada a família real, as famílias mais nobres, mais pobres. Deixa eu trocar famílias por comunidades. As comunidades mais pobres foram obrigadas a abandonar suas casas e bairros para ceder lugar à nobreza trazida por Dom João VI. Inaugurava-se naquele instante o processo de gentrificação que se tornou modelo de ocupação urbanística, hoje traduzindo em grandes condomínios e na instalação de guetos e favelas. Os impactos desse parâmetro de urbanização ficaram bastante evidentes com a segregação socioeconômica, isso é uma coisa muito importante, muito importante. As pessoas ficaram segregadas, não têm direito a nada. E o que é talvez mais grave é a ausência de políticas públicas para responder às demandas dos mais carentes. E a gente conhece isso, né? Mas não há política pública de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, na oferta daquilo que é fundamental à condição da dignidade, educação, saúde, segurança pública, saneamento básico. De onde vêm os crimes? Dos guetos e das favelas, das periferias. De onde vem o maior número de doentes? Dos guetos, das periferias, das favelas. Onde falta educação? Nos guetos, na periferia. Onde falta cinema, acesso à cultura? Nos guetos, nas periferias, nas favelas. Resultado de uma gentrificação. Existe um processo parecido aqui em Santarém, não sei se vocês já perceberam. Aqui em Santarém é um pouco isso também, né? As pessoas mais pobres vendem as suas casas a preços, às vezes lá perto de casa, lá no do Júlio, parecia 1 milhão aquele canto lá. As pessoas eram muito pobres ali. Certamente elas vão morar no Amparo, na Conquista, na Vista Nova do Juá, lá no Residencial Salvação, no Ipanema, lá longe. Vão morar para longe, Esse é o modelo de gentrificação que nós construímos aqui em Santarém. Onde tem asfalto, não tem casa de pobre. Pelo menos aqui nesse centro. Vocês vão reparar. Asfaltou a rua lá, aí você passa para ver quantas casas estão para vender. Esse é o nosso modelo de gentrificação. E aí eu montei isso no parágrafo de introdução a partir desse parágrafo. Vocês têm 2 parágrafos para pedir para o professor. Ou eu falo dessa segregação socioeconômica, ou eu falo da ausência de políticas públicas para incluir, para responder às demandas dessa população que vive nos guetos, nas favelas, nas periferias, nas palafitas. Pode dizer, professor, segundo é melhor? Tudo bem, o tio vai fazer o segundo então, tá?
como vocês pediram, eu estou fazendo o segundo parágrafo de argumentação. Dê uma olhadinha, Juju, no tamanho dele. Esse que é um parágrafo de argumentação, né, Malma? Grande, consistente. Eu disse assim, além disso, outro impacto do fenômeno da gentrificação é o descaso estatal para com a necessidade de quem se afastou da zona nobre, aspas. Faltam transportes coletivos, creches, cinemas, saneamento e segurança pública, marcando que, na visão do geógrafo Milton Santos, demonstra a existência de dois Brasis, separados entre si por um fosso cavado pela ausência de políticas públicas. Com isso, a enorme maioria dos problemas sociais provém desses ambientes desassistidos, da violência ao tráfico de drogas, do desemprego à multiplicação de patologias. Com a presença do Estado, não se veriam tantas mazelas a confrontar o princípio da dignidade e do respeito pela condição humana. Eu acho. Sem Estado, a gentrificação é um problema grave. Não deveria ser, né? Muito bem, eu vou deslocar as pessoas daqui, porque lá eu vou assisti-las de uma outra forma. Já tem creche lá no Juá, escola boa, quadra poliesportiva, opções de lazer, de entretenimento, biblioteca, nada disso, né? A gente tira as pessoas daqui do centro, joga para lá, e aí cria esse processo de dividir as pessoas, dividir as relações sociais, dividir os ambientes, a partir de quem pode e de quem não pode, de quem é assistido e de quem não é assistido. Foi isso que eu tratei no meu parágrafo. Sabe quem me ajuda? O Milton Santos. Ele que fala nesses dois Brasis, né? Feito por letra minúscula. Viram? Aí vocês vão poder ajudar agora, Neemias. Eu estou numa dúvida crudelíssima. Eu posso fazer duas intervenções, eu posso fazer uma só. Eu gostaria muito de fazer uma só, se vocês me permitem. Fazer uma só, menorzinha, mas ainda assim respondendo 4 perguntas. É de quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. E escolho, pessoal de casa, escolho detalhar uma delas. Vamos lá? Como eu tenho espaço para isso, eu vou fazer bem aqui nesse parágrafo, tá? Vocês já viram que está faltando um parágrafo, né? Pelo amor de Deus. Faltou o primeiro parágrafo de argumentação, porque vocês não optaram por fazer o segundo. Tanto que está lá o conector de segundo. Além disso, né, outro importante, só para marcar bem que é segundo parágrafo de argumentação. Então tá bom, o tio vai fazer agora uma intervenção só. Só tem uma intervenção aqui. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção em como é que eu estou construindo esse parágrafo de conclusão. Só tem uma intervenção, tá? Mas se vocês forem reparar, tio, tá grandão esse parágrafo, 7 linhas. 7 linhas. A gente tem que fazer 8, 9, fiz 7 para ter uma intervenção só. Fiz uma coisa bem didática, eu espero que o pessoal de casa esteja vendo aqui, veja um minuto. Dê uma olhadinha se dá para acompanhar. Para tentar combater os impactos negativos da gentrificação, tema da redação, portanto, será necessário repensar o modelo de ocupação urbana e de garantias sociais. Mas como é que eu faço isso? Os governos municipais devem esforçar-se por edificar um plano de assistência às populações que se deslocam dos centros para as periferias. Como é que eu vou fazer isso, professor João Paulo? A iniciativa pode ser efetivada com a oferta de transporte público eficiente, instalação de creches, escolas, cinemas e quadras esportivas, bem como a garantia da oferta de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo, para que não haja privilégios, divisão de classe ou marginalização de quem não habita as áreas mais valorizadas. Dessa forma, ter-se-á a possibilidade de saldar a dívida histórica iniciada em 1808. Se vocês pedirem para eu responder as perguntas, eu vou fazê-lo. Vocês vão dizer, tio, e as 4 perguntas? Tá bom. Eu já começo antecipando um pouquinho, né? É necessário repensar o modelo de ocupação urbana. Isso já é um pouco... Para quê? Mas vamos lá. Os governos municipais, isso aqui é importantíssimo. Eu vou dizer quem. O que os governos municipais devem fazer? Esforçar-se por edificar um plano de assistência às populações deslocadas dos centros para as periferias. Isso é o quê? Mas como é que vai ser feito isso? Tá bom. Ó, oferta de transporte público, isso aí é como? Instalação de creches, cinemas, quadras esportivas, isso é como?
a garantia da oferta de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Isso é como? Para que não haja privilégios, para que não haja divisão de classes ou marginalização de quem não habita as áreas valorizadas. Isso é para que de novo? E aí eu termino dizendo assim, só para ficar charmoso, dessa forma, terciar a possibilidade de saldar a dívida histórica, que começou lá atrás, em 1808, com o primeiro processo de gentrificação e chega até os nossos dias. Vocês viram o professor preocupadíssimo em dizer por meio de, bem aqui, ó. Pode ser bem aqui, tá? Pode ser com ou por meio de. A iniciativa pode ser efetivada por meio da oferta de transporte público eficiente. Eu quero sugerir, viu, Neemias, que vocês usem por meio de. Se vocês puderem fazer isso pro tio, por meio de. É melhor do que com. Mas se isso é com, é a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem? Levantem a mão se isso aqui é uma dificuldade para nós. Vocês vão receber o tema daqui a 1 minuto. O tema de hoje. Beleza? Tudo certinho? Se optarem por 2 intervenções, não tem diferença não. Vocês continuam com as mesmas obrigações de responder aquelas perguntas. Se fizerem uma só, a gente vai arrebentar do mesmo jeito. Legal? Que horas vocês têm aí? Juninho?